Bom, gente, no vídeo de hoje eu vou estar aqui esclarecendo para um protestante que tem dificuldades aí em entender o porquê que o católico ele fala tanto nos santos. Por que a gente fala tanto nos santos, né? E eu estou aqui, né, com a imagem sagrada do Padre Cícero, né, Padre Inciso Romão Batista, que ele interceda pela conversão desse protestante que me enviou isso daqui. Eu vou colocar aí para vocês verem, certo, o que esse protestante disse, e vou dar uma resposta. Veja, vocês romanistas, os protestantes têm essa mania, gente, de nos chamar de romanistas, né, porque a Igreja Católica Apostólica Romana, ele não entende que esse nome que a gente usa, né, que nós aí dizemos Igreja Católica Apostólica Romana, que a sede da igreja está lá em Roma. Daí eles vão lá e ficam chamando a gente de romanista, né? Mas tudo bem, vocês veem aí já o ataque deles para cima da gente. Vocês romanistas falam tanto nos santos que não possuem tempo e entendimento sobre Jesus. Toda a fé de vocês está voltada para as criaturas e não para o Criador. Como você me explica biblicamente tanta dedicação em falar nos santos e tão pouco em Jesus? Tudo para vocês é Maria, é São Francisco, é santo para todo lado e Jesus. Me explica na Bíblia o povo de Deus sendo assim. Não preciso de santos. Só preciso de Deus. Não preciso de santos, só preciso de Deus. Vamos lá, vamos explicar isso para o protestante, né? Isso é muito comum os protestantes apresentarem isso, certo? Nas suas argumentações. Mas antes de dar a resposta, meus irmãos, eu peço que você, se possível, dá uma pausa nesse vídeo e ajude as famílias carentes do estado do Ceará, que eu distribuo cestas básicas, e também ajude as necessidades da nossa vida missionária, tá certo? Você que puder contribuir, tá aqui o Pix para você contribuir e envia para mim o comprovante no WhatsApp que vai aparecer aqui em cima nesse vídeo, tá bom? Eu agradeço de coração. A gente atende, gente, mais de 40 famílias por mês, não é fácil. Então a gente conta com a ajuda de vocês. É só a ajuda do povo do YouTube que me faz atender essas famílias carentes. E eu sou missionário, não é só o nome do canal que é Missionário Daniel Silveira. De fato, eu sou missionário, viajo para vários estados do Brasil e eu preciso da ajuda de vocês para continuar esse trabalho, tá bom? Então vamos lá. Sem falar que eu passo um conteúdo para vocês, 90% do meu conteúdo é gratuito aqui, enquanto muitos estão cobrando muitas das vezes para ensinar, né, a responder os protestantes. Eu faço isso de graça quase todos os dias aqui com vocês. Então ajudem, se você puder, também uma forma de reconhecimento do nosso trabalho aqui, que é tão acessível para todos, tá bom? Então vamos lá. Por que o católico fala muito nos santos? Olha só, o cara começa assim, né? Vocês romanistas falam tanto nos santos que não possuem tempo e entendimento sobre Jesus. Como assim, meu irmão? Como é que você diz que a gente não tem tempo para Jesus e nem tem entendimento sobre Jesus? Por exemplo, se você pegar a Santa Missa, né? Você sabe quantas vezes a palavra Deus, Jesus, é mencionado na Santa Missa? Será que você já parou para pensar nisso? Será que você já parou para pensar que existe um porquê de mencionar o nome de um santo? E que porquê é esse? Por que que eu estou aqui com a imagem de Padre Cícero? Por que que eu falo muito do Padre Cícero? Por que que eu falo muito em Maria? Por que que eu falo muito em, sei lá, São Francisco de Assis? Cada um tem uma devoção, né? Cada católico tem uma forma de devoção. Por que que a gente fala muito nos santos? Eu vou lhe explicar isso na Bíblia. Existe um porquê. Se eu estou falando de Padre Cícero, existe um porquê de eu estar falando. Inclusive, eu já mencionei isso aqui no canal. Já dei essa formação aqui. Talvez se você acompanhasse com mais atenção
e se desarmasse, né? Porque o protestante, para ele se converter, gente, ele precisa se desarmar. O protestante, ele já vem aqui no canal, ou já vai analisar um conteúdo católico, ele blindado pelo seu fanatismo, e ele não consegue enxergar a beleza da Igreja Católica. Ele não consegue entender o que a Igreja Católica ensina, o que nós acreditamos. Por quê? Porque ele já vem armado. Ele já vem querendo responder o católico, querendo passar por cima do católico, porque na cabeça do protestante, o católico não entende de Bíblia. Para ele entender de Bíblia é decorar capítulos e versículos, né? E não é assim que funciona. Mas vamos então esclarecer isso para o protestante. Se eu falo muito de um santo, é porque ele fez alguma coisa. E o que foi que os santos fizeram? Viveram a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Veja só que interessante. Na Sagrada Escritura, até separei aqui um texto, né, um versículo, que está em Êxodo capítulo 3, versículo de número 6. Olha que interessante o que diz lá. Diz assim: eu sou, ajuntou ele, o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto e não ousava olhar para Deus. Veja, Deus, o próprio Deus, ele apoia o mencionar nome dos santos, porque ele mesmo fez isso. Ele mesmo mencionou nomes. Eu sou o Deus, olha só, de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Por que nosso Senhor não disse logo assim: eu sou Deus, Criador dos céus e da terra? Eu sou o Deus soberano, todo-poderoso. Por que Deus menciona nomes? Por acaso Deus estava perdendo tempo? Porque para você protestante, eu mencionar nome de santos é eu perder tempo. Ó, mas o próprio Deus, quem me ensina isso? Ele menciona aqui 3 nomes: Abraão, Isaque e Jacó. E por que existiu essa fala de nosso Senhor? Porque Abraão vivenciou uma experiência com Deus. Isaque vivenciou uma experiência com Deus. Jacó vivenciou uma experiência com Deus. Ou seja, se tornaram referências para melhor identificar o Deus verdadeiro. Ou seja, Deus se revelando, mencionando nomes de santos. Porque nós consideramos aqui essa ação de Deus o quê? Mostrando, olha, eu sou o Deus de Abraão. Sabe, Abraão, aquele Deus que ele servia, aquele Deus que ele obedeceu, aquele Deus que ele levantou cedo quando recebeu ordens e obedeceu ao Senhor, em até ofertar o seu filho em sacrifício. Aquele Abraão que foi piedoso, obediente, perseverante, pronto, eu sou o Deus de Abraão. Aí, vai passando o tempo e já não é mais apenas o nome de Abraão, que é uma forma de referência para se encontrar o Deus verdadeiro. Com o tempo, apareceu Padre Cícero. Veja, gente, por que eu prezo pela explicação simples, né? Eu não sou teólogo, não sou filósofo, não sou um doutor em teologia. Minha evangelização, eu prezo por uma evangelização simples e racional. Veja, por que o nome de Abraão foi mencionado? Por conta disso. Ele era uma forma de referência. Ele era ali um reflexo de Deus. O tempo foi passando e foi aparecendo outros nomes, lógico. É lógico que sim. Né? Então, o que acontece? Isso não entra na cabeça do protestante, porque o protestante tudo ele enxerga como idolatria. Esses dias, no outro vídeo, eu vou gravar aqui uma resposta a um protestante que me enviou uma mensagem dizendo assim: Deus proíbe todas as imagens em Êxodo 20. Imagem é coisa do demônio. Veja, como é que uma pessoa diz isso se 5 capítulos depois Deus manda fazer imagens?
Então, na cabeça do protestante, Deus é contraditório. Se ele proíbe todas as imagens, depois ele manda fazer, ele está fazendo algo que ele já tinha proibido. Veja, a cabeça do protestante é confusa, porque ele não sabe separar as coisas, ele não tem discernimento. Gente, protestante, me desculpe falar isso, mas protestante não tem vida espiritual de verdade. Não tem discernimento no espírito. Por isso que eles não entendem essas realidades espirituais. Veja, o próprio Deus, quando ele queria que o povo entendesse melhor quem ele era, ele falava: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. O tempo foi passando e mais nomes, como reflexo de Deus, como instrumentos de Deus, como meios de chegar ao conhecimento do Deus verdadeiro, foram aparecendo. Nomes de pessoas obedientes, como Padre Cícero foi obediente a Nosso Senhor. Então, o Deus de Padre Cícero é o Deus verdadeiro. O Deus de Maria é o Deus verdadeiro. O Deus de Santa Isabel, o Deus de São Francisco de Assis. Mas eu não quero parar minha argumentação por aqui, deixa eu mostrar mais exemplos, que essa questão do mencionar nomes, não há problema algum. Veja só. Porque aqui o comentário dele foi referente a gente falar muito dos santos, né? E eu estou mostrando isso na Bíblia, que não há problema algum. Tanto é que no Antigo Testamento, por diversas vezes vai ter essa expressão: o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Vai várias vezes mencionar dessa maneira. Aí o cara diz aqui, né, assim, ó: vocês humanistas falam tanto dos santos, não possuem tempo e entendimento sobre Jesus. Toda a fé de vocês está voltada para as criaturas e não para o Criador. Como você me explica biblicamente tanta dedicação em falar nos santos e tão pouco em Jesus? Tudo para vocês é Maria, é São Francisco, é santo para todo lado. E Jesus? Me explica na Bíblia o povo de Deus sendo assim. Não preciso de santos, só preciso de Deus. Gente, a gente fala muito dos santos por causa de Jesus. E essa história de dizer que o católico não fala em Jesus é mentira. Na própria Ave Maria, se você prestar atenção, ó, preste atenção. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Só que já foi 3 vezes mencionando Jesus Cristo. Né? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do teu ventre, Jesus. Menciona o fruto. E quem é o fruto? Jesus. Viu só? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então você tem aqui, só na Ave Maria, 4 vezes mencionando Nosso Senhor. Como é que o católico não fala em Jesus? Hã? É porque o protestante não quer enxergar isso. Ele não entende de espiritualidade, gente. Simplesmente. Agora, veja só aqui. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, do versículo 11 em seguintes. Vai dizer assim, ó: Deus fazia milagres extraordinários por intermédio de Paulo. Para que por intermédio de Paulo? Por que Deus não fazia logo sem precisar de Paulo? Por que tem que ter Paulo no meio da história? Não é, protestante? Deus fazia milagres extraordinários por intermédio de Paulo. Veja que isso aqui é em Atos dos Apóstolos. Está falando aqui por intermédio de Paulo. A gente vai mencionar isso, aí o protestante diz: não, mas ele estava vivo em terra. E quem foi que disse que os santos não estão vivos? O nosso Deus é um Deus dos vivos e não dos mortos, meu filho. Quem comunga viverá eternamente. Não é como comer o maná no deserto. Quem comunga de Nosso Senhor está vivo. Os santos estão vivos no reino dos céus. Ao contrário de vocês que acham que os santos estão tudo dormindo. Coitados, meu Deus do céu, acha isso. Lembra de Abel que foi morto por Caim? Gênesis 4:10 diz que ele clama por justiça. Como é que ele está clamando por justiça e está dormindo ao mesmo tempo? Você pega Apocalipse 6, do 9 ao 10,
Os mártires estão clamando por justiça. Lá não está dizendo que eles estão dormindo. Eles estão vivos. Então essa tua argumentação já não vale, tá? Olha só. Deus fazia milagres extraordinários por intermédio de Paulo, de modo que lenços e outros panos que tinham tocado o seu corpo eram levados aos enfermos. E afastavam-se deles as doenças e retiravam-se os espíritos malignos. Ou seja, o povo pegava um pedaço da roupa de Paulo, levava aos doentes e aos endemoniados, e eles eram curados e libertos. Isso na cabeça do protestante seria idolatria. Na fé católica, na igreja católica, tem a relíquia dos santos. Isso não quer dizer idolatria. Por quê? Porque isso já é um costume que está até relatado na Sagrada Escritura, embora que nem tudo está relatado na Sagrada Escritura, né? Mas veja, aí olha o versículo de número 13. Alguns judeus exorcistas que percorriam vários lugares inventaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que se achavam possessos dos espíritos malignos com as palavras: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Veja o nome de Paulo sendo mencionado aqui, para mostrar quem é o verdadeiro Deus. Olha, em nome do Jesus que o Paulo prega. Veja, o mencionar nomes dos santos presentes na Sagrada Escritura. Isso é muito nítido, gente. Só não enxerga quem não quer. Deixa eu te mostrar aqui outro texto. De 1 Coríntios 11, eu já mostrei isso em outras vezes, que Paulo diz: tornai-vos os meus imitadores como eu sou de Cristo. Por que ele não diz logo assim, sejam imitadores de Cristo? Ele diz: sejais meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ou seja, eu imito o Padre Cícero porque ele é de Cristo. Porque ele imita Cristo. Ah, Daniel, não preciso de Padre Cícero. Então, Paulo não precisava dizer, sejais meus imitadores. Ele era para ter dito logo, seja imitador de Cristo. Aí olha só o versículo 2, que interessante. Vai responder muito bem esse questionamento aqui do protestante. Ó. Eu vos felicito porque em tudo vos lembrais de mim e guardais as minhas instruções, tais como eu vos transmiti. Veja, Paulo dizendo para os coríntios: eu vos felicito porque em tudo vocês lembram de mim. Paulo era para ter dito, se ele tivesse a mentalidade protestante, ele era para ter dito o quê? Vocês estão lembrando demais de mim, não pode não. Vocês têm que lembrar de Jesus, não é de mim não. Paulo teria repreendido. Se fosse de acordo com esse pensamento dos protestantes, Paulo teria dito isso. Olha, vocês estão lembrando demais de mim, meu povo. Isso é idolatria. Pode não. Pode lembrar muito de Padre Inciso. Não, não é protestante. Ah, engraçado que o povo de Coríntios podia lembrar em tudo de Paulo e eu não posso lembrar de Padre Cícero. Por que o povo em tudo lembrava de Paulo? Porque Paulo é uma referência, um instrumento de Deus. Veja, vamos para Hebreus 11. Eu amo o capítulo 11 de Hebreus porque eu vejo a fé católica muito firme aqui. O capítulo de número 11, no versículo 2, vai dizer: foi ela que fez a glória dos nossos antepassados. O que? A fé. Olha só o que diz no versículo 1. A fé é o fundamento da esperança, é uma certeza a respeito do que não se vê. É a certeza do reino dos céus. É uma certeza de Deus na nossa vida. Aí o versículo 2. Foi ela, ou seja, a fé, que fez a glória dos nossos antepassados. Veja, fez a glória, a honra. E esse capítulo 11, ele vai mencionar vários nomes aqui. Pela fé reconhecemos que o mundo foi formado pela palavra de Deus e que as coisas visíveis se originaram do invisível. Pela fé Abel ofereceu a Deus um sacrifício bem superior ao de Caim. Aí começa a falar. Pela fé Enoque foi arrebatado. Aí começa. Pela fé na palavra de Deus Noé foi... Aí vai mencionando. Foi pela fé que Abraão
mencionando nomes, falando muito dos santos aqui. Hebreus 13, versículo 7. Lembrai-vos de vossos guias, que vos pregaram a palavra de Deus. Considerai como souberam encerrar a carreira e imitai-lhes a fé. Então, queridos protestantes, nós não colocamos a nossa fé nas criaturas, e vou mostrar isso na doutrina da Igreja Católica. Já mostrei na Bíblia, agora eu vou para o catecismo. Olha só o que diz aqui o catecismo no número 150. Diz assim: a fé é primeiro uma adesão pessoal do homem a Deus. Ao mesmo tempo e inseparavelmente é o assentimento livre a toda a verdade que Deus revelou. Como adesão pessoal a Deus e assentimento à verdade que Ele revelou, a fé cristã é diferente da fé em uma pessoa humana. É justo e bom entregar-se totalmente a Deus e crer incondicionalmente no que Ele diz. Seria vão e falso pôr tal fé em uma criatura. O que é que aqui está dizendo? Que o católico, ele não coloca toda a sua fé em uma criatura. Não. Toda a sua fé é em Deus. Mas, como eu mostrei na Bíblia, que as criaturas de Deus, quando obedecem ao Senhor, os filhos de Deus, quando obedecem a Ele, se tornam referências. Se tornam, para nós, né, ali, pontos de luz, aonde encontramos um testemunho. Aí o protestante diz aqui que não precisa dos santos, mas isso é condenado por Paulo na Sagrada Escritura. Quando Paulo menciona o que é a igreja, que é o corpo místico de Cristo, ele vai dizer que Cristo é o cabeça da igreja e nós formamos o seu corpo. Olha que interessante o que ele diz em 1 Coríntios 12, a partir do versículo 12. Porque como o corpo é um todo com muitos membros, e todos os membros do corpo, embora muitos, formam um só corpo, assim também é Cristo. Em um só Espírito fomos batizados todos nós, para formar um só corpo, judeus ou gregos, escravos ou livres, e todos fomos impregnados do mesmo Espírito. Assim o corpo não consiste em um só membro, mas em muitos. Se o pé dissesse eu não sou a mão, por isso não sou do corpo, acaso deixaria ele de ser do corpo? E se a orelha dissesse eu não sou o olho, por isso não sou do corpo, deixaria ela de ser do corpo? Se o corpo todo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se fosse todo ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs do corpo, cada um dos seus membros, como lhe aprouve. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Há, pois, muitos membros, mas um só corpo. Aí aqui vai estar condenando o que esse protestante disse, que não precisa dos santos. Olha só, o olho não pode dizer à mão, eu não preciso de ti. E Paulo, quando ele menciona olho, pé, mão e tal, ele está falando como se fosse a gente, né? Eu sou o dedo, você é a mão, você é o braço, tal, para vivermos em unidade. Aí o protestante diz que não precisa dos santos. Mas a Bíblia diz que a gente precisa sim lembrar deles e imitar-lhes o comportamento. Hebreus 13, 7. Olha só, versículo 21 de 1 Coríntios 12. O olho não pode dizer à mão, eu não preciso de ti, nem a cabeça aos pés, não necessito de vós. Veja, Paulo está dizendo que nem Jesus pode dizer isso. Por quê? Porque Jesus quer precisar da criatura. Ele quer precisar de nós. Então ele, por amor, nem ele, o seu amor, não o deixa dizer, não preciso de vocês. Mas o protestante, em sua soberba, diz que não precisa dos santos. Então está aqui uma catequese para você, querido protestante, e tomara que você se converta. Amém? Então, querido povo de Deus, vocês que ainda não compraram o meu estudo bíblico em resposta aos ataques protestantes, eu tenho 4 e-books, cada um custa R$10. Qualquer coisa fala comigo no Zap, que eu passo o informativo de como você comprar esse estudo maravilhoso, tá?
Galera, não esquece de mandar o seu vídeo para participar aqui do nosso canal. Você que mora em outro estado, você que mora aí em outro país, grava um vídeo, olá, acompanha a evangelização do missionário Daniel Silveira, que no final dos meus vídeos eu vou estar colocando esses vídeos para vocês ver aí onde essa evangelização está chegando, tá certo? Então envie um vídeo de máximo 1 minutinho, dizendo que segue aqui o canal e tal, de onde você está acompanhando, para a gente colocar no final dos nossos vídeos. Você pode mandar no meu zap o seu vídeo, tá certo? Galerinha que quiser ser membro exclusivo aqui do canal, aqui embaixo vai ter a opção Seja Membro. Faz o teu cadastro e recebe um conteúdo exclusivo em vídeos aqui no nosso canal, e assim você também ajuda a nossa missão. Obrigado a todos, compartilhem o máximo que vocês puderem, certo? E rezem pela minha missão. Até a próxima.